Olá, meu nome é Jorge, sou psicólogo, sou terapeuta familiar. E a respeito da terapia de família, que muitos acham que se direciona exclusivamente para problemas escolares relacionados aos filhos, problemas de relacionamentos, casais, mas existem uma série de outros elementos que são importantes de serem abordados para a gente poder entender um pouco melhor sobre nós mesmos e as nossas relações de maneira geral. E um deles é a solidão. A solidão que amedronta tantas pessoas, a solidão que faz com que muitos, mesmo cercados de amigos, tendo opções, de recorrer a pessoas e tendo familiares em volta, se sentem sozinhas, se sentem desamparadas dentro do que estão vivendo. E por que essa sensação existe? Porque nós fomos educados, na maioria das vezes, a nos dedicar basicamente ao outro. Se a gente for pensar sobre o nosso tempo de dedicação a nós mesmos ao longo do dia, é muito pequeno, porque no trabalho nós estamos basicamente nos dedicando aos outros. O que a gente tem de volta é um recebimento. As coisas de casa, os nossos compromissos para com os nossos próximos e não necessariamente um compromisso com nós mesmos. Quando existe essa falta de comprometimento com coisas produtivas para nós, vem a sensação de solidão. Dedicar ao outro, viver uma vida em função de atender às demandas das outras pessoas, não nos alivia no sentido de a gente não se sentir sozinho. E você pode fazer uma reflexão pessoal para perceber que muitas vezes esse é o recurso que alguns têm e acreditam que seja o caminho. Eu me dedico ao meu casamento, eu me dedico muito à minha família, eu me dou, eu procuro quase que adivinhar o que as outras pessoas estão precisando e atendo os meus amigos até de madrugada, se preciso for. Mas a partir do momento que a gente faz isso, nós começamos a fazer uma infeliz contabilidade do quanto a gente é bom. E não que a gente esteja sendo bom buscando algo em troca. Mas quando a troca não acontece, a dor vem. Ter a noção que o outro, ou qualquer outro, quando eu falo outro, pode ser um familiar, amigo, filho, marido, esposa, o que for. Quando eu tenho na minha consciência de que eu fiz algo, e que diante de uma necessidade pequena, que eu avalio como pequena, a outra pessoa não corresponde, não me atende, ou não adivinha, ou não pergunta, vem a sensação de solidão e desamparo como consequência. A espera de que essa outra pessoa venha e me satisfaça em algum grau é o tal débito, que é um assunto difícil de ser tratado com essas palavras. Mas para nível de reflexão que nós estamos fazendo aqui é válido, uma contabilidade, onde eu sempre lembro do quanto eu procurei ser bom, do quanto eu procurei ser dedicado e o tanto que a outra pessoa está em falta comigo, que eu não deveria esperar ou espero e digo, nossa, é o mínimo que ele poderia fazer, é o mínimo que ela poderia fazer. E isso gera um desamparo e, consequentemente, uma sensação de solidão, que é o tema da nossa reflexão aqui, que é tão importante dentro da terapia familiar, porque envolve essas redes todas. E envolve a nossa incapacidade ou a nossa falta de educação, porque nós não fomos educados a ter bons hábitos e ter uma dedicação constante, fiel a nós mesmos. Quando eu peço para os pacientes pensarem o que você tem feito por você, e não é fácil, mas muitos perderam há anos, com filhos, obrigações, perderam anos, gostos, hobbies, rotinas simples que gostavam de fazer. Eu me lembro que eu ia até determinado lugar num fim de tarde, isso vai sendo perdido. E quando a gente vai perdendo o hábito desses pequenos bons compromissos com nós mesmos,
o desamparo só vai aumentando. Só nos resta quem? As outras pessoas. As pessoas que estão pedindo a nós algo, ou que nós estamos fazendo por elas. Mas isso não preenche, nos ocupa, mas não nos dá uma sensação de autorrealização, que é o grande desafio. Esse desafio, ele não vai ser vencido numa virada de chave. Porque se o hábito foi sendo perdido, ou nunca existiu, ou foi sendo perdido ao longo dos anos, não vai ser dizendo assim, ai, que vontade de chutar o balde e viver para mim e não me importar mais com os outros. Mas o processo de modificação vem de um exercício, vem de uma prática. Você não vai conseguir criar um bom hábito, que seja de leitura, que seja de exercício, que seja de boa alimentação, que seja de reencontrar velhos amigos, que seja de iniciar um novo curso, como algo muito simples. Vai exigir de você um esforço muito grande para reconstruir tudo isso, reconstruir uma série de pilares que podem trazer de volta uma boa relação com você mesmo e essa diminuição de desamparo. Porque o desamparo é isso. Ele não vem do outro que te socorre, mas vem da energia que você consegue disponibilizar para si mesmo, que é a parte mais complexa. Mas isso fica para um próximo vídeo ou para uma sessão de psicoterapia, porque também pode ser um bom começo. Obrigado mais uma vez e o recado é esse.